Os Jogos Olímpicos podem ser considerados como o maior evento esportivo do mundo e desempenham um importante papel contribuindo com a promoção da paz. Além disso, trazem importantes benefícios para o atleta, como o aumento da autoestima e da socialização. Desde o ano de 1978, a Organização das Nações Unidas já considerava o acesso ao esporte e às atividades físicas como um direito fundamental de todos. Para fazer valer este direito, muitas questões atualmente são discutidas no âmbito esportivo, como inclusão social, representatividade e o acesso dos refugiados ao esporte. No terceiro episódio da série Dimensão Olímpica, Billy Greff, doutor em Sociologia do Esporte, Mônica Santos, atleta paralímpica de esgrima, e Samori Wiki, atleta olímpico de salto à distância, falam sobre o esporte como instrumento para o desenvolvimento. Confira! Olá, Billy. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite da minha parte. Boa tarde. Sempre uma alegria grande voltar a uma das minhas casas, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber, na tua opinião, qual é o papel do esporte para o desenvolvimento e inclusão social? O esporte é inventado num contexto bastante específico, que é o contexto da Inglaterra industrializante do século XVIII e XIX, e começa a se institucionalizar nas public schools inglesas. Public schools eram as escolas das elites, em contraste com as state schools, que eram as escolas públicas mesmo, do Estado, né, para a maioria da população britânica. Nas public schools, estavam estudando, e ainda estudam até hoje, algumas delas são bem famosas, né, os filhos das elites inglesas, e muito poderosos. Né. Era um momento em que estavam ruindo as estruturas sociais da Idade Média, então, sobretudo em relação à nobreza e ao feudalismo, e surgindo a elite industrial inglesa. Esses jovens, esses estudantes, foram, então, organizados em atividades em que eles pudessem extravasar suas energias. Então, de certa forma, o esporte surge já com esse viés de diminuir o impacto da violência na vida dessas pessoas. Sobretudo hoje, no Brasil e em parte da América do Sul, nós identificamos esses esforços voltados para o desenvolvimento social e também para a inclusão, junto ao que tem sido chamado de projetos sociais esportivos. Na literatura internacional, isso tende a aparecer sob o guarda-chuva de uma área conhecida como Sport for Development and Peace, esporte para o desenvolvimento e a paz. E quando em inglês a palavra development aparece, ou desenvolvimento, está mais voltada à questão do desenvolvimento socioeconômico ou mesmo desenvolvimento social. Enquanto que no Brasil nós temos uma corrente de estudos muito forte que usa desenvolvimento mais voltado ao desenvolvimento psicológico ou desenvolvimento físico, né? Então, quando a gente se refere a desenvolvimento nesse contexto, a gente está falando de desenvolvimento social mais especificamente. Um dos obstáculos para a inclusão social no esporte é o preconceito, pegando, por exemplo, o racismo e a homofobia. O futebol é um dos esportes em que há mais preconceito, como a gente vê a mídia noticiando quase seguidamente. Na tua opinião, como deve ser o combate do preconceito no ambiente esportivo, para que esse combate seja feito de uma forma mais efetiva? E o esporte tem raízes muito identificadas com determinados tipos de comportamento e com determinados tipos de coesão social. Essa coesão social é uma coesão social que parte, né, desse masculino e de um determinado tipo de masculinidade. E um determinado tipo de masculinidade que é identificado, sim, com a exclusão, né, seja simbólica, seja material, de outros grupos que não desse tipo de masculinidade. E entre esses grupos estão qualquer outra forma de manifestação da sexualidade, né, inclusive de sexo e não só de gênero. Durante muito tempo se acreditou que futebol era coisa para homem, por exemplo, né? Para combater esse tipo de questão, os especialistas têm apontado que duas questões são importantes. A primeira é a estrutura jurídica, econômica e social, que precisa ser alterada, tanto do nível social
Ou seja, as pessoas que são ofendidas no racismo não é por conta da sua cor, mas sim por conta da sua etnia e da sua condição socioeconômica. Então isso precisa mudar. E dentro do esporte é preciso também que se tenha uma estrutura socioeconômica, né, por exemplo, garantindo que os representantes desses grupos estejam presentes em todos os segmentos esportivos. Não é só jogador, tem que ter diretor, técnico, dirigentes, em todas as camadas tem que estar representado. Quais são os benefícios psicossociais do esporte para a vida do atleta e dos praticantes? O esporte tem uma capacidade inata dele, que é de ocupar a pessoa enquanto pratica, né? Então, de certa forma, um benefício inicial é a obrigatoriedade de não estar fazendo mais nada durante a prática do esporte, né? Talvez a prática do esporte vai te obrigar a sair da frente do computador, pensar em outras coisas, ver outros cenários, né? Então, esse elemento é muito marcante. Ele é referido na literatura muitas vezes como o elemento catártico do esporte. Catarse é uma palavra que significa esvaziar para encher de novo. Então tem esse valor, digamos assim, de permitir que as pessoas experienciem alguma outra coisa em detrimento daquilo, da vida corrente, dos problemas que tem tido ali. Não que eles sumam, né? Mas eles saem do foco por algum tempo. Esse é um dos fatores, né? Outro fator é o próprio fator da interação social, logo que boa parte dos esportes requer algum tipo de interação social. Nos esportes coletivos isso é bem mais visível, né? Então, vou jogar bola. Bom, vai encontrar teus amigos, vai encostar neles, vai ter discussões, vai ficar brabo, vai ficar feliz, né? E essas emoções, essas experiências tendem a contribuir com uma vida saudável. É preciso fazer sempre uma nota, quando a gente fala dos benefícios do esporte para a saúde mental, de que o esporte também pode contribuir por contrário, né? Diversas pessoas nesses ambientes sofrem repetidas formas de bullying e de exclusão. Então, o esporte não promove a saúde mental e também não atua em detrimento dela. Ele tem sido organizado de formas que podem vir a contribuir e podem vir a prejudicar a saúde mental das pessoas, e é importante que a gente localize essas questões para que a gente possa agir em função delas, né? Segundo a Organização das Nações Unidas, o esporte pode mudar o mundo, pois ele atua diretamente na vida das pessoas, aumentando sua autoestima e fortalecendo os laços sociais. Também, segundo a ONU, o esporte é capaz de promover a paz. Na tua opinião, como o esporte pode ser uma ferramenta de promoção da paz? O poder do esporte para transformar o mundo vem diretamente de um discurso do Nelson Mandela. Ele faz esse discurso depois de ter conseguido conquistar a Copa do Mundo de Rugby para a África do Sul, e depois de a África do Sul unificada com um time de negros e brancos, consegue vencer a Copa do Mundo de Rugby na África do Sul. Depois disso, tem um intervalo em que a África do Sul tenta conquistar a Copa do Mundo de 2010 para a África do Sul. Nesse ínterim, o Nelson Mandela, então, coloca o esporte nesse patamar tão superior, né, de ter o poder de transformar o mundo. A ONU compra essa ideia e estabelece uma série de datas e ações específicas para motivar a prática do esporte. E já no começo do século XXI, a ONU cria um escritório para tratar especificamente do esporte para o desenvolvimento e a paz. Daí que surge esse termo, porque eram duas coisas muito importantes para a ONU: promover o desenvolvimento internacional e a paz. O mundo tem tido cada vez mais guerras locais e aí problemas com refugiados e outras questões dessa natureza. A partir daí, então, acontece sim uma série de ações, e inclusive existe na literatura já a defesa de que o esporte já é o quarto pilar da área de desenvolvimento internacional, tendo aí os outros pilares são todos institucionais: o Estado, as relações bilaterais e as relações internacionais com as agências transnacionais, e entraria o esporte como a parte metodológica, digamos assim, o quarto pilar, né? O esporte pode ser também uma oportunidade de mudança de vida dos refugiados. Na sua opinião, pegando o Brasil como exemplo, como os dirigentes e as instituições esportivas atualmente recebem esses refugiados e como deveriam recebê-los? O Comitê Olímpico Internacional e o esporte em geral olha com bons olhos
para essas iniciativas, mas existem muitas resistências. E essas pessoas são hoje, tanto social quanto esportivamente, relegadas a um quinto plano e tem aí, em algumas ações, algum tipo de marketing, né, como a criação de um time de refugiados para atletas altamente funcionais, que com seus patrocínios e seus contatos conseguem manter seus treinamentos e os níveis exigidos para uma Olimpíada, por exemplo. E alguns outros poucos que, com apoio de pessoas do entorno ou sua própria vontade, também conseguem conquistar esses índices. Mas não existe uma política para essas pessoas, nem do ponto de vista sociopolítico. Essas pessoas sobrevivem em campos horríveis, são verdadeiros campos de concentração. Existem milhões de refugiados no mundo hoje, mas só 20, 25, 15 refugiados que são representados numa Olimpíada, por exemplo. Esses povos ou essas pessoas que vêm buscar refúgio no Brasil de uma maneira muito mais acalorada. O que a pesquisa tem mostrado é que essas pessoas são jogadas no Brasil, tem muito pouco apoio, inclusive chegam aqui com esse status de refugiado e para mudar esse status não dão conta dos documentos, então acabam a viver num certo limbo e daí não podem fazer nada além de respirar e tentar achar o que comer no trabalho informal. Os atletas são os que mais sentem na pele os impactos do esporte e como ele pode contribuir para o desenvolvimento social. Como o Billy comentou, são inúmeros os benefícios que podem surgir a partir da prática esportiva e da socialização nesse ambiente. Para falar um pouco mais sobre a importância do esporte nas suas vidas e como ele pode funcionar como um agente da inclusão, entrevistamos Mônica Santos e Samori Wick, atletas que competirão nas Paralimpíadas e Olimpíadas de Tóquio. Confira. Para a gente começar, então, você poderia contar brevemente como você chegou até o esporte? Eu comecei no esporte com 8 anos de idade. Eu era criança que gostava muito de correr, de pular, eu tinha muita energia sempre. E eu acabo entrando no esporte porque os meus pais pensaram que o atletismo seria um bom esporte para mim. Bom, eu primeiro comecei, depois que eu estava 5 anos na cadeira, comecei a experimentar vários esportes adaptados, né? Eu fiquei 3 anos no basquete, em cadeira de rodas. E aí, então, eu conheci o Giovanni, que me convidou para experimentar esgrima. Eu nunca tinha ouvido falar quando eu andava, e muito menos no Paralímpico, né? Na época, em 2005, havia um projeto social chamado Social Esporte Clube, que dava bolsas para crianças de baixa renda, né, fazer esporte nos clubes de Porto Alegre. Então, eu acabei entrando no esporte através desse projeto, né, na Sojipa através desse projeto, e já fazem aí 16 anos. E foi aí, em outubro de 2010, então, que eu entrei para a esgrima. E aí, em 2012, eu entrei para a Seleção Brasileira, onde eu fiquei até 2016, participei das Paralimpíadas do Rio. E qual você acha que é o papel do esporte na inclusão e no desenvolvimento social? Como ele exerceu essa função na sua vida? Para mim, assim, me ajudou a conhecer outras pessoas que também têm a mesma deficiência que eu. É difícil a gente encontrar um vizinho cadeirante, por exemplo, e aí dentro do esporte a gente acaba encontrando outras pessoas como a gente e que também ensinam muita coisa para a gente no dia a dia, né? Eu acho que isso é o máximo, assim, de importância. E também quero que um dia as escolas tenham, né, isso, né, o esporte adaptado dentro das escolas para todos, né, e quem sabe aí surgir mais atletas, tanto olímpico como paralímpico, e também agrega muito as pessoas com deficiência e sem deficiência. Às vezes no esporte tu consegue formar aí muitas pessoas para o futuro não ter o preconceito, né. O esporte, ele tem um papel crucial na inclusão, né, no desenvolvimento social e na educação. A gente costuma dizer que ele forma e transforma, né? Ele transforma vidas e forma cidadãos. E é um meio também que é relativamente barato, né? Se for comparar com outras coisas. E particularmente o esporte serviu muito para mim como uma forma de ascensão social, né?
como uma forma de transformação de vida mesmo. Então, o esporte foi extremamente importante na minha vida para me tornar a pessoa que sou hoje, e não só pela questão de ser um atleta de alto rendimento, mas oportunidades de vida como estudar numa escola particular com bolsa, fazer faculdade nos Estados Unidos com bolsa também. Então, o esporte foi fundamental na minha vida, e o esporte é fundamental na vida de todos os atletas, né? Você, assim como outros atletas, é um exemplo e uma referência para jovens que querem seguir na mesma profissão. Tendo isso em vista, qual você acha que é a importância da representatividade dentro do esporte? E como você procura incentivar e encorajar esses jovens? A representatividade também é muito importante dentro do esporte, né? Eu fazendo um recorte racial aqui, negros, né, têm uma vida mais difícil no Brasil. A questão racial ainda é bem presente, ainda a gente carece muito aí de heróis negros, né, de negros em posição de liderança, de poder, né? Então, eu carrego isso também comigo como uma missão, né, de estar servindo de exemplo para os jovens, para as crianças. Eu acredito que todos nós somos exemplo para alguém, né? Mesmo tendo evidência, sendo de alto rendimento, ou dentro da própria casa da gente, para os nossos filhos, sobrinhos, amigos, vizinhos, que seja, independente também de ter uma deficiência ou não, de ter uma superação, acho que todos têm, todos os dias a gente se supera. A questão da gente sempre tá incentivando a educação, né? A questão da escola, de se ficar na escola, de aliar o esporte com o estudo, né? Então, eu sempre tento incentivar dessa forma, assim, né? Pelo exemplo, e também passando um pouco da minha experiência e da minha história para que eles consigam também chegar, né? E muitas vezes, assim, nesse decorrer da minha jornada, da minha caminhada, da minha história de vida, eu vejo muito isso. Muitas vezes no caminho foi onde eu encontrei as pedras que eu fiz a escada para chegar onde eu quis chegar. E a chegada não foi tão valorosa quanto todo o trajeto que eu percorri, né? Foi no decorrer do trajeto que eu cresci, que eu aprendi, que eu fiz amizade, e não só no momento da chegada. Claro que para mim foi uma realização, todas as minhas conquistas, mas a caminhada foi o que fez eu crescer e me tornar a Mônica que eu sou.